Incêndio na Escrivaninha, um podcast sobre livros e o mundo, com inspirações para o cotidiano, com Ana Rusch, Tiago Ambrosio Lage e Vanessa Guedes. Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br. Olá, queridos ouvintes! Esse é mais um episódio de Incêndio na Escrivaninha. Hoje nós vamos falar dos anos 2000, a década que abre as portas para o século XXI. A década em que o objeto de desejo começou com o Discman, aquele tocador de CD portátil, e terminou com o tocador de MP3, o famoso MD, ou não tão famoso mais, né? Eu sou a Vanessa Guedes, escritora, editora da Eita Magazine, e como uma pessoa que virou adolescente nos anos 2000, eu tô me sentindo muito confortável aqui para, sei lá, pela primeira vez na história desse podcast, falar sobre uma década que eu me sinto, assim, meio protagonista, digamos assim, já que eu virei adolescente nos anos 2000, e já que em 2007 eu também tinha um blog chamado Garota Coca-Cola, que era pura ironia, né, já que eu não gostava de Coca-Cola. E era um blog que eu falava de tudo da minha vida, porque eu tinha um anonimato, ninguém sabia que era a Vanessa Guedes que estava escrevendo aquilo, né? E eu ia lá escrever, seja para problematizar a onda dos emos, as músicas do Chorão, a obrigatoriedade de pelo menos tentar andar de skate naquela década, e também para comentar da era de ouro dos blogs, né? E o início do relacionamento mais lindo que todos nós compartilhamos como uma nação, o namoro de 8 anos com o nosso ex-presidente Lula. E para falar sobre... Ai, meu Deus, não me presta. Tá. E para falar sobre todos esses assuntos e o bug do milênio e muito mais, eu vou chamar os meus amigos intergalácticos e skatistas para se apresentarem. Ana! Bom, eu sou a Ana Rusch, sou escritora. Eu comecei a publicar nos anos 2000. Em 2005 eu lancei meu primeiro livro, o Rasgada, que é um livro de poesia. Na época a gente ainda usava fotolito, então ele foi um livro bem caro de ser feito, que hoje em dia a gente tem impressão digital, que mudou muito a maneira de impressão dos livros, né? Mantive um blog por muito tempo, Peixe de Aquário. Na época, ele era voltado mais para poesia contemporânea e ele era um blog convidado da UOL, e de vez em quando as minhas postagens saíam na home da UOL, que não existia nada mais dourado naquela época do que acontecer isso. Famosa, eu era fã. Então, estou muito feliz. Muito feliz de estar aqui falando sobre os anos 2000. Ei, Tiago! Eu sou o Tiago Ambrosio Lage, professor, escritor. Eu também bloguei nos anos 2000. Eu tive 3 blogs. Eu tive um quando eu mudei para Palmas, que eu descrevia o cotidiano, algumas informações sobre a cidade. Eu consegui até recuperar umas partes dele na Wayback Machine. E eu queria pegar algumas partes, porque eu não consigo mais logar, claro, né? Não lembro nem qual e-mail que eu usava na época. Mas eu penso em recuperar alguns textos dele, né? Tive um outro mais pessoal no fim dos anos 2000. Era uma palavra em Esperanto e tal, eram uns ensaios, algumas besteiras assim do cotidiano. E eu tinha um outro blog super secreto, né, que eu botava mais angústias e mais coisas assim. Mas esse era tão secreto que, tipo assim, eu não lembro nem que plataforma que era. Era tão secreto então, que você não... Esse eu já tentei recuperar. Eu não lembro o título dele. Esse aí até meu subconsciente escondeu, né? Porque eu acho que talvez um ingrediente aí do Zeitgeist dos anos 2000 seja que talvez todos tenhamos feito alguma coisa da qual a gente se envergonhe nos anos 2000. Pode ser. Gente, muito bem. E antes da gente começar o episódio, que hoje não vai ter convidado, vai ser só nós 3, desculpa, ouvinte, vai ter que nos aguentar hoje. Eu quero pedir para o meu colega Tiago trazer a citação do dia, que a gente vai adivinhar no final do episódio quem foi que escreveu. Em meio a um mundo acelerado em que tudo se transforma, era confortável saber que a morte, como a neve sobre o cume do Kilimanjaro, estaria lá sempre intocável. Sem dúvida,
Toda essa serena segurança na eternidade da neve desses cumes africanos se desfez há pouco tempo, quando soubemos que dentro de 20 anos já não haverá nem rastro delas no Kilimanjaro. Trata-se de uma notícia do século XXI, equiparável a outra do século XIX, parecida com aquela sobre a morte de Deus, que em seu momento difundiu Nietzsche. Pergunto-me o que teria dito Hemingway se pudesse se inteirar disso que agora sabemos. Quero dizer, de que depois de Deus será a morte que morrerá. Uou! E para você que está nos ouvindo agora, nos siga nas redes através da nossa árvore de links, linktr.ee/incêndio na escrivaninha. Bora pro episódio! Bora. Então, eu tô aqui rindo muito, né? E aí a primeira coisa que eu me deparo na pauta que eu tenho que falar agora é sobre o 11 de setembro. Então, pra quem não sabe, o 11 de setembro foi um atentado terrorista no Ocidente que aconteceu em Nova York, onde 3 aviões, né? Acho que foram 3, né? Que foram sequestrados na época. Um deles era para ir para atingir o Pentágono, nos Estados Unidos. Esse daí, os passageiros do avião acabaram conseguindo render, né, os terroristas que tinham tentado tomar o avião. E os outros 2 acabaram atingindo as famosas Torres Gêmeas em Nova York, mataram muita gente, né? Os prédios caíram, eram os prédios mais altos do mundo na época, né? E foi um grande impacto. Cara, eu era pré-adolescente na época e aquilo me marcou muito. E marcou todo mundo, óbvio, né? Que coisa mais estúpida de mencionar, mas é óbvio que marcou a história do Ocidente. E a gente começa aí uma série de traumas coletivos através do mundo ocidental, né? Apesar de a gente saber que nós, latino-americanos, não somos exatamente parte do mundo ocidental, mas a gente gosta de pensar que somos, né? Nós gostamos de pensar que somos. E a gente tem aí também alguns desastres naturais que vão acontecendo durante essa década, né? Como o furacão Katrina, lá em New Orleans, enfim, que destruiu, assim, boa parte ali de alguns estados dos Estados Unidos. E muitas pessoas ficaram sem casa na época, não tinham para onde fugir, não tinham assistência médica, né? Porque a gente sabe que o sistema de saúde dos Estados Unidos é bem problemático. A gente teve uma série de acidentes aéreos no mundo inteiro, no Brasil, inclusive. Eu fui fazer um levantamento desses acidentes aéreos quando eu estava pesquisando para fazer a pauta, e eu percebi que de 2000 a 2010, no Brasil, apenas 2003 e 2005 não tem nenhum registro de grandes acidentes aéreos. Todos os outros anos tem. Foi um grande impacto, sim. Eu acho que não só o trauma coletivo que a gente sofreu no mundo globalizado, a gente também teve traumas coletivos nacionais, por assim dizer. E aí eu queria perguntar aqui para a Ana e para o Thiago 2 coisas. Primeiro, o que vocês estavam fazendo em 11 de setembro de 2001 e como os acontecimentos políticos e traumáticos dos anos 2000 impactaram a vida de vocês. Não, eu achei muito legal você trazer essa pergunta, porque durante muito tempo, essa pergunta de onde você estava no 11 de setembro era algo comum, né? Andou desaparecendo, mas as pessoas gostavam de relembrar, né? Porque foi algo muito marcante mesmo, acho que pela velocidade da chegada da informação, né? Eu lembro que eu eu era estagiária naquela época de direito, e eu fui pro trabalho, e eu lembro que minha chefe, ela tinha comprado tortinhas de limão para todo mundo, falando o seguinte: gente, se a gente entrar em guerra, pelo menos nós estamos com a boca doce. E eu achei muito engraçado, assim. Engraçado as reações, né? E à noite, eu lembro que eu fui para um grupo de leitura de filosofia, né? Aqui na época, eu ia no ateliê da Anélia Azevedo, que era perto de casa, até ia a pé, ia lá, e eu lembro muito de uma dramaturga que estava conosco. Eu era muito mais jovem do que todas as pessoas lá, eu não entendia várias coisas que as pessoas falavam, mas eu gostava muito de estar lá. Tinha café de cardamomo, era gostosinho, assim, o esquema. E eu lembro que essa dramaturga, ela virou, e ela falou uma coisa, assim, muito bonita, assim, me marcou muito, que ela falou que ela ficou tão triste que ela viu
aquilo, porque imagina, tudo isso ficou sendo falado, as pessoas não paravam de falar disso durante, sei lá, muitas horas, né? Então isso já era muitas horas depois. E ela falava assim, não, porque eu só queria... Eu fui pro quintal e aí eu fiquei olhando as formiguinhas no chão, eu fiquei olhando as minhas plantas e era naquilo que eu via sentido das coisas, né? Porque o que as pessoas sentiam naquele momento é que nós íamos entrar em guerra, né? Então, essa frase da minha chefe, essa frase da Cláudia, né, que é essa dramaturga, elas ilustram um pouco isso, né? Porque as pessoas estavam ali quase já se despedindo do mundo como elas viam, né? E, de certa maneira, o 11 de setembro, ele foi uma desculpa para muitos governantes colocarem regras bizarras, a gente sabe disso até hoje, né, de vigilância eletrônica na vida das pessoas, né? E eu acho que isso nos impacta muito também, de uma maneira que eu nem sei como, porque como é tudo meio sigiloso também, né? É um pouco por aí. Bom, quando teve o ataque do 11 de setembro, eu estava na casa da minha família em Belo Horizonte, eu já não morava mais com eles, eu estava fazendo faculdade, eu estava jogando no computador no quarto da minha irmã, e minha mãe estava vendo TV no quarto dela e gritou, Tiago, vem aqui. Aí eu cheguei lá, olhei, né, porque a fumaça saindo do prédio, e falei, mas isso deve ser um filme. Isso era de manhã, né? Mas a gente racionaliza. E aí ela mudou de canal e do tipo, tava passando o mesmo filme em todos os canais. O que é bem estranho, né? Então, teve aí esse choque, né? E eu lembro vividamente assim, que um dos aspectos mais chocantes foram os aspectos mais microscópicos do atentado. Os áudios que as pessoas gravaram enquanto estavam lá, na verdade eram telefonemas que foram gravados, né? Mas a minha memória hoje com o áudio do WhatsApp aí já distorce, eu acho que as pessoas mandaram áudios, né? Mas eram mensagens, né? Secretárias eletrônicas, despedidos, né? Porque já tinha o SMS, né? Mensagens de texto. E isso eu achei muito impactante, esse aspecto das pessoas, as imagens das pessoas saltando da janela dos prédios, né? É aquela coisa que o pessoal fala, você prefere morrer afogado ou morrer queimado, né? Prefiro não morrer, né? Mas ali foram pessoas que tiveram que fazer esse tipo de opção. Porque uma pessoa que se joga... Escolheram se jogar do prédio. Do 30º, do 40º andar de um prédio, ela sabe que ela não está saltando para poder se salvar, né? Ela está fazendo uma opção terrível ali, né? E assim... E teve os primeiros profissionais que chegaram, que também morreram, porque teve os desmoronamentos ali, né? Então teve perdas muito grandes de policiais, corpos de bombeiros e tal. Eu acho assim, por mais anti-americano, anti-imperialista que a pessoa seja, do tipo, é impossível a gente negar que morreu gente inocente pra caramba lá. Acho que, se não me engano, foram mais de 3 mil mortes, pessoas de vários lugares do mundo. E na minha vida, na microescala, não foi muito impactado, confesso. Do tipo assim, eu não tava lá com a... minha orientadora de estágio, minha chefe, falando de uma guerra iminente com tortinhas de limão. Então, para mim ficou muito longe, né, essa imagem desse micro, né, mas tem muitas influências indiretas, né, igual na época eu não tinha o hábito de andar de avião, né, mas depois, né, hoje a gente tem toda a questão da segurança aérea, que foi muito impactado, inclusive com perdas de direitos, né, de privacidades e assim por diante, por causa do Patriot Act que rolou lá nos Estados Unidos. Então, assim, eu já fui retirado de fila de embarque para poder passar por uma revista mais minuciosa, né, do cara enfiar o dedo no sapato, né, e do tipo, eu achei isso natural. Antes de 2001, eu acho que ninguém acharia isso natural. Do tipo, então tem essas diferenças aí, né, que ficaram de forma mais indireta. E uma coisa que me pegou na experiência, ligando um pouco com a ficção, com a literatura, com algumas obras que a gente já citou aqui nesse arco, nessa temporada, né, que é o Guerra dos Mundos, que depois foi referenciado no Fim da Infância, e depois foi referenciado no História da Sua Vida, né, que é aquela cena clássica de ver uma coisa completamente absurda na televisão em tempo real, né, que no caso do Guerra dos Mundos não foi pela TV, foi uma coisa que as pessoas presenciaram, depois teve aquele caso do rádio, né, e hoje, quando eu penso em escrever alguma cena parecida, eu tenho o 11 de setembro como referência. Aquela coisa de você enxergar aquele prédio pegando fogo e aquilo ali ser uma imagem que ela é completamente deslocada da realidade. Então, quando eu vejo isso na ficção, é a mesma sensação que eu tive quando minha mãe mudou de canal e o prédio queimava em todos os canais.
né? E nessas obras aí, né, que falam de contatos alienígenas, as naves estão em todos os canais, né? Então teve muito isso, né? E outro ponto, né, é que a gente viu tudo pela TV, né? Então foi uma narrativa que ainda tinha um filtro jornalístico. A internet ainda era recente, né? Falando do advento da internet, que a gente adora, né? O Orkut, né? O famosíssimo Orkut só surgiu em 2004. E depois a gente teve a febre das redes sociais. E hoje, quando a gente vivencia, né? Quando a gente testemunha essas tragédias coletivas, ou vivencia também, infelizmente, algumas pessoas vivenciam, a gente vê essas narrativas, essas tragédias narradas em primeira mão, por causa das redes sociais, né? E essa semana, né, a gente está gravando no meio de agosto, né, para pessoas do futuro, né? Vocês vão estar ouvindo a gente, acho que já no fim de agosto. A gente teve a retomada de Cabul pelo Talibã. E é uma coisa que estava na mídia por cobertura jornalística, mas também por muitos testemunhos em primeira pessoa. Então eu acho que é uma transição muito grande, que nos anos 90 a gente pôde assistir a Primeira Guerra transmitida ao vivo e a cores, que foi a Guerra do Golfo, né? E depois a gente passa por ainda uma transmissão jornalística, e hoje a gente tem essa narrativa em primeira mão. Narrativa não, narração, né? Porque narrativa virou sinônimo de mentira, né? A gente tem esses relatos... Com a diferença de que são vários pontos de vista, né? Da outra geração. A gente tem esses relatos de primeira mão que trazem pontos de vista múltiplos e mais sensibilizantes, né? Acho que sensibiliza mais. Eu até queria só complementar uma coisa que eu lembrei. Gostei muito que vocês falaram sobre os pontos de vista, né? Eu acho que tinha um sentimento anti-americano muito grande naquela época, né? Então, assim, eu cheguei a ver pessoas que achavam que estava certo, assim, no dia, assim, com o passar do dia, assim, com o passar do tempo, e você vê a magnitude das mortes, do estrago, não. Mas eu lembro, assim, claramente, pessoas que falavam, que bom, que é isso mesmo, assim, isso era um discurso muito... tanto que eu acho que quando essa mulher falou o negócio das formiguinhas, foi isso que eu falei, nossa, é isso, né? Porque será que as pessoas não conseguem sentir a dor daquelas pessoas, né? E eu vivenciei alguns 11 de setembro depois, na época que eu morei em Nova York. E eu cheguei aí várias vezes no memorial, porque às vezes eu ia... enfim, é um lugar turístico, né? E eu cheguei aí nos 11 de setembro... e é muito dolorido, porque vai muita gente levar flores, né? Porque todo mundo leva uma flor branca para colocar do lado do nome. E você vê gente que, enfim, muito tempo depois, não sei, já foi agora. 20 anos, 20 né? anos. Acho que eu tava lá nos 20 anos, ou antes, bom, eu não lembro, foi uma das marcas, eu não lembro agora quantos anos foi. E eu lembro, assim, mas já passava muito tempo, e eu me recordo claramente, assim, de gente colocando a flor e chorando muito. Ou seja, aquilo ainda dói. Né? Então, é engraçado o quanto todo mundo que... Enfim, muita gente que mora em Nova York também falou que as pessoas se alteraram. No sentido que, como foi uma tragédia que muita gente perdeu, muita gente, um certo senso de comunidade que não se via, principalmente naquela região, né? Que é uma região muito fria de negócios e tudo mais, né? Começou, enfim, essa questão solidária de criar comunidades e as pessoas cuidarem mais umas das outras, isso foi algo que se alterou, né? A solidariedade então, na dor, né? Pensar... Que a gente já comentou em algum episódio para trás. E assim, né? Porque tem pessoas de diferentes classes sociais, diferentes tipos de patrimônio que perderam pessoas que amavam naquele dia, né? Então, ver isso, assim, eu realmente fiquei muito tocada, assim, nas vezes que eu tive lá para prestar homenagem, assim, né? É muito dolorido mesmo. Eu queria complementar 2 pontos. Primeiro, a questão do terror, do terrorismo, né, que foi um ataque que foi extremamente bem sucedido, né, porque o objetivo do terrorismo não era matar 3 mil pessoas ou derrubar 2 prédios. O objetivo foi deixar, né, não só os estadunidenses, mas a humanidade toda num estado de alerta constante de quando e como será o próximo ataque, né? Então é uma coisa que deixou isso, tanto que hoje, né, quase 20 anos depois, né, literalmente, né, que a gente está terminando agosto, né, a gente está entrando em setembro, a gente fala disso com uma certa carga emocional, né? Isso que nem estamos relacionados diretamente, né, e tal. E outra coisa que eu lembrei de uma obra de ficção, mas no caso bem mais leve, que toca um pouco no 11 de setembro, que é Julie e Julia, né, que eu vi primeiro como um filme, depois eu li o livro, né, e casa um pouco com o que a gente tinha comentado de blog, né, então acho que junta um pouco isso tudo, e é uma obra mais leve, divertida, né, sobre uma moça que tem um marido dela, né,
companheiro, não sei se eles são exatamente casados, e ela trabalhava atendendo numa empresa de seguro das pessoas que tinham passado pelo 11 de setembro, uma coisa assim. Né? Ela tinha um trabalho burocrático e ela pega um livro de receitas da Julia Child, que é uma referência de culinária francesa nos Estados Unidos. Ela se chama Julie, né? E ela resolve fazer todas as receitas do livro como uma missão pessoal e publica num blog, né? Então eu acho que é um filme gostosinho. E certeza que eu vou citar no final pra aquecer o coração, e vou voltar e vou contar a história dele de novo, né? Mas assim, mas fica aí uma indicação que eu acho que é um pouco esse zeitgeist e também desse florescimento dessa gentileza, né? E desse processo de reparação desse trauma coletivo. Sim, eu queria inclusive também trazer um livro sobre esse período, que eu acho que eu já falei aqui em outro episódio, mas vou retomar, que é o Meu Ano de Descanso e Relaxamento, da Otessa, esqueci o sobrenome, eu vou botar no link do episódio, mas é um livro que se passa em Nova York durante 2000 e 2001, e ele vai terminar, o livro termina em 11 de setembro. Então, assim, se alguém tinha aí alguma ressalva sobre ler esse livro porque achou qualquer coisa sobre o livro, como eu, quando vi o título, pensei várias coisas, nenhuma delas é o que é o livro, né, o que é o livro, fica aí, então, uma dica para vocês irem atrás, porque eu acho que é um livro super sensível, que pode retratar muito bem o que estava acontecendo em Nova York nessa época. Bom, mas trazendo um pouco o foco para o Brasil, sem deixar de lembrar que a gente continua sendo afetado, né, pelas tragédias dos anos 2000 e tal, mas no Brasil, ao mesmo tempo, está acontecendo um grande agito intelectual, né, porque a gente tem o Lula presidente em 2002... Eu lembro da posse... É 2002, né? Eu lembro da posse dele. Eu lembro na minha casa, foi uma grande festa quando o Lula foi finalmente empossado presidente, porque eu acho que meus pais estavam acompanhando lá a carreira política do Lula desde os anos 80, sabe? Então, desde antes de eu nascer, assim, tinha essa torcida acontecendo. Isso que os meus pais nem eram, assim, petistas nem nada, assim, mas é aquela coisa, assim, finalmente a classe trabalhadora estava conseguindo alguma coisa, sabe? Era muito simbólico aquilo. Era uma festa, assim. E quando ele começou, as primeiras coisas que ele começou a fazer, elas tinham muito a ver com o aumento de vagas nas universidades, principalmente, né? Eu lembro muito bem de estar no ensino médio, os meus professores estavam, tipo, super positivos com o futuro que a gente podia ter. Eu estudava em escola pública, né? Então, pela primeira vez, assim, os professores falavam que a gente podia ter uma chance de estudar na faculdade, sabe? Que era uma coisa que não existia pra gente, que era classe trabalhadora, sabe? Isso era coisa de gente que tinha dinheiro, tanto faz se ia pra universidade privada ou particular, ou privada ou particular, privada ou pública, né? Também nessa época estava nascendo o YouTube, em 2006 o YouTube nasce, né? E eu lembro que a questão da pirataria, né, fazer download de música pelo, como é que é, o Kazaa, o Emule e tal, tava super, tipo, na onda, e foi por causa dessa onda de downloads ilegais aí que a gente tinha acesso, que eu comecei a descobrir vários documentários que estavam sendo lançados nessa época, por exemplo, aquele Super Size Me, que é o cara que fica comendo no McDonald's o mês inteiro. Além disso, né, porque esses documentários de alimentação, né, começaram a trazer à tona a problemática do fast food, né, tipo, a longo prazo, né, a gente comendo essas comidas que... No Brasil é muito engraçado que o McDonald's é um... Como é que eu vou dizer? É um momento especial de status, né, porque é caro o McDonald's. O que é muito louco, porque no resto do mundo o McDonald's é a comida mais barata que existe. Ninguém quer comer no McDonald's, sabe? Enfim. E... Oi, falando... Não, é isso mesmo, é isso aí. É um rebranding. É um rebranding, E nessa época começaram também uma onda de um novo gênero de documentários que hoje em dia é bastante estabelecido, bastante popular. Eu acho que na época, assim, não é que os primeiros apareceram, mas é que começou a se popularizar, que é aquele gênero chamado mockumentary, que é tipo documentário engraçadinho. Então, quando vem esses mockumentaries, né, essas comédias de documentário, vem o Borá, que é o segundo melhor repórter do glorioso país Cazaquistão, que viaja à América. E o Borá vai fazer toda essa grande piada e essa grande
esse grande esquete de comédia improvisado, né, lá em lugares reais, com pessoas reais, né, nos Estados Unidos, e denunciando muitas barbaridades que aconteciam, né, que acontecem através de choques culturais. Inclusive agora, em 2021, a gente tem o lançamento do Borá 2, né, e aí acho que ele já vai para um outro nível, que a gente pode comentar quando for o episódio de 2020, né, da década de 20, do século 21. Mas continuando aqui na década de 2000, na década 00, né, além de tudo isso, a gente tinha a era gloriosa da MTV, porque se nos anos 90 os programas de humor da Globo e do SBT, que a gente comentou no último episódio, faziam a cabeça de todo mundo, nos anos 2000, eu ouso dizer que o humor que atingia as pessoas, né, daquela faixa etária a que eu pertencia, pelo menos, adolescência, acho que jovens adultos também, né, provavelmente acho que os nossos ouvintes, talvez, não sei, era MTV Brasil, né? Tipo, adolescer, como diz o Thiago, né? Vendo o Disque MTV, vendo The Osbournes, vendo Tela Class, do Hermes e Renato, né? Eu acho que foi uma escola para o que hoje a gente assiste no Choque de Cultura, por exemplo. Né? Inclusive, a gente sabe que os meninos que fazem o Choque de Cultura, eles são da TV Quase e tal, que também, tipo, nasceu quando a MTV estava morrendo, né, uns anos atrás. Mas a era de ouro da MTV foram, né, os anos 2000. E uma das coisas legais que a galera da MTV fazia eram as vinhetas. E tinha uma muito famosa que era Desliga a TV e vai ler um livro. Então eu quero perguntar para a Ana e para o Thiago, quais livros vocês liam naquela época, quando não estavam vendo MTV, ou quando vocês não estavam dentro da universidade lendo os livros obrigatórios dos cursos de vocês? Eu gostei muito do que você trouxe aqui de cultura. Até queria lembrar que o Marcelo Adnet, eu não consegui achar a data, mas eu acho que é bem no final dessa década, ele fez uma peça memorável, que é o Funk Gaiola das Cabeçudas. Acho que ele termina a década, que o exemplo, né, que o Adnet, eu acho que ele se formou nesse período também, né, no sentido de começou a atuar, né, e hoje, gente, eu não sei, esse homem, se ele tá falando, eu paro pra assistir, né, gosto muito de assistir, acho ele muito engraçado, acho ele muito genial também, né, e consolida um tipo de humor político muito importante pros tempos que a gente vive hoje, né. Eu acho que a MTV realmente era muito importante, eu assistia super pouco, porque gente, vocês já sabem, né? Não sou a pessoa que assiste muitas coisas, mas eu lia muito nesse período e eu acho que era uma coisa assim, porque enfim, como a gente tinha menos internet, enfim, como a gente era uma outra, vamos dizer assim, era um outro modal, né? Eu tava nos meus anos de formação mesmo, então eu lia muita literatura, entre aspas, clássica, né? Então, e escrita por homens, branco e tudo mais, né? Então, assim, eu li bastante Hermann Hesse, para dar um exemplo, então Lobo das Steppes é um que eu lembro, que eu consigo lembrar, muita coisa do Dostoiévski também, naquela época a gente ainda tinha as edições que elas vinham do francês. Eu comecei a fazer faculdade de direito, né? Na época eu estudava pouco direito, enfim, fazer o mínimo só, mas eu comecei a ler poesia contemporânea brasileira nesse período e eu conheci o Paulo Ferraz, o Fábio Aristimunho Vargas, que hoje em dia são poetas, né? Bem conhecidos, e eu fiquei muito enlouquecida em ler poesia pela primeira vez, assim, né? E isso mudou a minha vida mesmo, porque eu queria fazer aquilo, sabe? Eu falava, gente, como é que eles fazem isso? E eu sempre fui prosadora, né? Quando era menor, assim, sempre gostei muito de escrever prosa, escrevia conto de adolescente e tudo mais, eu queria sempre ser prosadora. E aí eu parei durante muito tempo e escrevi poesia, assim, estudei e li muita poesia durante um período, e foi muito importante pra mim. Acho que até o jeito que eu gosto de escrever é meio poético e eu acho mágico, né? Então, 2 nomes que eu acho legais, que eu posso citar, né? É o Donizete Galvão, que depois, quando a gente fizer o Pra Aquecer, eu falo um pouquinho mais dele, que ele já é falecido, mas me marcou muito nesse período, né? Uma pessoa com quem eu aprendi muito. E o Paulo Ferraz, que foi um grande amigo meu, é um grande amigo meu, né? Me ajudou a ler poesia, leu muitos meus poemas, assim, e tanto ele quanto o Fábio Aristimunho, acho que são pessoas cujos comentários, assim, mudaram a forma
que eu escrevia, né? Pro bem e pro mal também, né? Mas eu sou muito grata mesmo a essa entrada nesse gênero literário que eu não teria conhecido se não fossem as más amizades da faculdade, digamos assim. As melhores, no caso, né? A gente não ficava indo pro bar, a gente tomava, sei lá, tomava uns vinhos ruins que deixava os dentes lilás e ficava lendo poesia. Que lindo. Eu tava nessa sem a parte da poesia, do tipo, mais o vinho era sempre presente, né? Eu já via muito pouca TV nessa época, né? Eu acompanhei a MTV um pouco mais quando ela chegou a Belo Horizonte, nos anos 90, mas aí depois eu fui estudar no interior e tal, e depois quando eu voltei eu já estava fazendo mestrado, praticamente não via, né? E no meio dos anos 2000 eu passei a morar sozinho, e eu não tinha nem aparelho de TV em casa, eu comprei um faz alguns anos para ver Netflix e jogar PlayStation, e direto eu olho pra ele, eu olho pro PlayStation e penso, gente, eu devia vender essa merda porque eu não uso. Então, assim, aí passa, aí eu ligo, jogo meia hora e daqui a 4 meses vai ter outro ciclo desse, mas tá aqui. É aqueles negócios, tipo assim, eu tenho a TV de não sei quantas 27 mil polegadas aqui e assisto Netflix no computador, porque é mais fácil e tal. Mas assim, o que eu via nos anos 2000 na televisão era aqueles programas de venda de madrugada, que, né, quem acompanha o Incêndio sabe que eu tenho problema de insônia e ficava o pessoal vendendo tapete e joia. E tinha uma mulher muito engraçada que ela falava que as joias eram chiquetésimas e italianaças. Então esse chiquetésimo italianaço virou quase um bordão meu na época. Porque essas expressões vazaram pro meu vocabulário e eu comecei a falar isso meio que fora de contexto, assim. Mas eu ficava hipnotizado, né? Acho que eu sou tipo corvo, né? Que esses pequenos objetos brilhantes eu fico enlouquecido, né? Nossa, aquelas safiras navetes, gente. Não tinha jeito, né? De não assistir. As leituras que me marcaram, você acha que foi uma década que eu li muito Saramago. Minha mãe, na época, também estava numa fase saramaguesca, assim, e a gente ia comprando os livros de Saramago. Eu tinha uns, ela tinha outros. Quando era data, eu dava um de presente para ela dava outro de presente para mim, né? Então a gente estava curtindo aí a discografia do Saramago quase. Nossa, todo mundo gostoso. lia Saramago, bem lembrado, desculpa falar, mas... Eu lembro. Porque foi quando a Companhia das Letras, parece que eles falaram assim, não, vamos publicar Saramago de A a Z, né? E era muito gostoso ler com a minha mãe, porque a gente sempre batia um papo sobre o livro depois. Eu acho que esse boom que a gente vê hoje de clubes do livro, né, que eu acho que a pandemia deu uma ajudada aí nessa virtualização, né? Inclusive, eu não sei nem se tem gente do Espalho Fantasia que ouve o Incêndio, mas se tiver alguém, beijo. Pessoas do Espalho Fantasia, que é um dos clubes que eu faço parte, né? Tem Urso Lovers também, o Lendo Sci-Fi. Beijo pra todos. Meu Deus, eu faço parte de muito clube. E se eu esquecer de algum, eu tô lascado. Beijo, pessoas, todo mundo. Mas enfim, é um pouco o que a gente tenta resgatar nesse clube do livro. Aquela coisa de você ler e comentar o que você achou, se não achou, se gostou, se não gostou. A questão de ter uma interpretação conjunta ali, né? De confrontar e de contrastar as interpretações, mas num clima mais de informalidade, né? Porque às vezes eu acho que a gente tenta, especialmente a gente que escreve, né? A gente tenta academicizar demais o processo ali de leitura e a gente perde um pouco essa entrega, né? Eu li muito Jostein Gaarder também é um dos meus autores favoritos, né? No próximo episódio, que graças à magia do tempo, a gente gravou antes desse, eu falo do Murakami, né? E aqui eu tô falando de Jostein Gaarder e Saramago. Bom conto do futuro pras pessoas. E eles são... Não, mas eu sou vidente. É a minha santíssima trindade, assim. É a minha ficcioníssima trindade, assim. São 3 autores que eu gosto muito, né? Então, assim, aí eu lia muito Jostein Gaarder. O Dia do Coringa é um dos meus livros favoritos da vida. E eu falei sobre o Dia do Coringa num podcast com o Thiago Lee, do Curta Ficção. Ele fez uma série de entrevistas, né, que o podcast é como se fosse um spin-off do Curta Ficção. Chama A História Além da História. E eu falei um pouco da minha relação com o Dia do Coringa. Aí a gente vai deixar o link aqui na descrição para vocês. E do Saramago, eu acho que os livros dele que mais me marcaram muito, foi Ensaio sobre a Cegueira. E foi impossível não lembrar dele durante o período da pandemia, né? E outro livro que chama A Caverna, né? Mas ele também vai estar no Aquecer, aí no Aquecer eu falo um pouquinho mais dele, que agora a gente já fica esperto. A gente já separa uma obrinha para aquecer no meio do episódio já.
Eu lembrei que a primeira vez que eu ouvi o nome Saramago na minha frente foi dentro do ônibus que eu tava viajando em 2004 para um jogo de vôlei. Eu era da seleção infantil de Porto Alegre de vôlei. E a nossa treinadora tava lendo Saramago, porque todo mundo tava lendo Saramago. Ela ficou horas me contando sobre. Enfim, que lugar inesperado. Bom, mas eu acho que nessa época aí que eu tava indo no ônibus lá do vôlei, eu tava muito preocupada porque eu ia ficar o final de semana inteiro longe do computador. E significava que eu não ia conseguir baixar músicas novas, né, para poder escutar no meu. Bom, na época eu acabava gravando CD pirata, né? E aí do CD eu gravava para fita, porque eu tinha um Walkman, eu não tinha um Discman. Né? Eu nunca tive Discman. Então eu fazia isso, eu fazia do computador pro CD, do CD pra fita. Era essa a minha vida. Também estava triste porque eu não ia poder postar no fórum Beco Diagonal, que era o fórum de fãs de Harry Potter, que eu entrei em 2013, eu tinha 13 anos. Apesar do fórum ser sobre Harry Potter, sobre os livros do Harry Potter e fanfics e tal, eu escrevia fanfic, né? Inclusive eu comecei escrevendo, comecei a escrever e publicar, minhas primeiras publicações de ficção eram fanfics eróticas de Harry Potter. E eu tinha, tipo, sei lá, 14 anos escrevendo. E, né, eu nem tinha experiências, mas enfim, tinha muita criatividade, né? Eu participava de muitos fóruns de discussão, e esse fórum em particular de Harry Potter, a gente falava de tudo no final das contas. A gente não falava só de Harry Potter. Então a gente falava de escola, de vestibular, falava de problemas na família, de problemas com amigos, né, com namorados, falava de música, falava de tudo que vocês imaginarem, até política. Rolava vários fights, né, entre a galera que gostava do Lula, a galera que era antipetista, já naquela época. E eu lembro de participar da vida dessas pessoas ao longo de anos. Inclusive, muitos deles eu ainda mantenho contato. Tipo, quando passavam no vestibular, a gente comemorava junto, fazia festa online. Quando a galera se formava da faculdade, tipo, 4 anos depois, comemorava também junto. E isso também acontecia nas listas de discussão de e-mail. Que eu não sei se o ouvinte conhece, mas antigamente a gente usava muita lista de discussão de e-mail, que era uma lista real, assim, lista de e-mails, era exatamente isso, uma lista de e-mails onde você mandava mensagens e todas as pessoas naquela lista recebiam, tipo uma newsletter. Só que a diferença dessa lista para newsletter é que todo mundo respondia para todo mundo, então rolavam discussões, e foi assim que eu conheci a Ana, por exemplo, né? A gente participava da lista dos blogueiras feministas. E nessa época, os debates na internet já eram muito acirrados, já tinha muita treta, e eu tenho a sensação que, pelo menos nessa época, a gente conseguia se escutar melhor. A gente lia textão, a gente escrevia textão, a gente tinha uma assincronicidade maior para escutar um ao outro, a gente tinha tempo de consultar fonte, de citar fonte, de ler texto teórico, né, de mandar artigo um para o outro, né, de debater as coisas com propriedade, que é uma coisa que eu sinto muita, muita falta hoje em dia. E naquela época, também é importante lembrar que eu costumo chamar de época de ouro dos blogs, porque é lá que as pessoas estavam escrevendo textos, a gente não tinha as redes sociais do jeito que a gente tem hoje, inclusive porque a gente não tinha smartphone naquela época. Né, os smartphones vão começar a aparecer em 2011, 2012, sabe? Então, ali, nos anos 2000, a gente não tinha os aplicativos. Então, internet era você tem que sentar sua bunda na frente de um computador e ligar na internet e usar um teclado, sabe? E olhar uma tela grande, né, de tela de computador e ler um texto. Era assim que a gente se comunicava. Eu sinto muita falta disso, porque eu acho que os debates eram. Vocês podem me chamar de saudosista, de preciosista, o que for, mas era um jeito muito mais rico de tretar, sabe? Era muito mais legal tretar desse jeito, porque a gente tinha muito mais embasamento para aprender com quem a gente estava tretando, saca? Inclusive, a gente podia até ser meio agressivo, e o Twitter já existia nessa época, porque eu lembro que eu entrei no Twitter em 2008, mas era o famoso microblog, né? Era tipo, você posta que você tá escovando os dentes, sei lá, não tinha treta no Twitter nessa época. As tretas estavam na lista de discussões e nos fóruns. Então, gente, eu fico aqui com os meus botões, com esse início do século XXI, que parece que quando a gente entrou nessa era do século XXI, essa primeira década, a gente subitamente parou de falar do futuro. Parece que, tipo, século XXII, sei nem do que você tá falando, sabe?
Por que a gente não começou a falar do século XXII? Por que é tão estranho pensar no século XXII? Será que a gente está sem imaginação? Será que a gente perdeu a esperança do mundo completamente depois de ver o que o século XXI trouxe para a gente até agora? Tá tudo meio caído. O que vocês acham? Até vou pegar uma coisa que o Thiago fala muito aqui, que ele fala, a gente achava que no futuro a gente já tá tudo vestindo roupa prateada né? E cadê a roupa prateada? Então, eu acho que hoje, talvez o nosso espírito da época teve esse desencantamento muito profundo, né? Que a gente não assistia isso no começo dos anos 2000, no começo na virada do século, né? Então, as pessoas, porque como a tecnologia estava evoluindo assim de uma forma galopante mesmo, que tem algo que até eu queria comentar até em torno disso, que a obsolescência programada ela começou a ficar muito palpável. As coisas eram muito obsoletas muito rápido. Então você tinha equipamentos na sua casa, ou por exemplo, você tinha às vezes, sei lá, uma coleção de fitas de vídeo. Você já não tinha, às vezes, o videocassete para assistir, aí depois você tinha o CD, aí depois você não tinha cassete, então, foi muito indo rápido, o MP3, né? Então, assim, eu acho que era uma época em a obsolescência, ela ficou muito mais palpável do que talvez fosse antes, né? Então, teve esse aceleramento. Hoje em dia, a gente nem mais liga, né? A gente colocou isso na programação, a gente sabe que vai mudar tudo, tá tudo bem, né? Como se não... Mas era um choque muito grande de cultura, né? E algo que eu acho com relação a essa pergunta sobre século 22, e aí eu vou evocar o clichê máximo de palestras sobre utopias e distopias, é porque é muito mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo, né? Então a gente não pensa muito sobre o século 22 porque a gente está muito próximo de pensar como vai acabar o mundo agora, né? O mundo acho que acaba em o quê? 2060, é isso? Tá marcado o fim do mundo? Talvez. Não, porque, cara, eu tô sendo convidada para simpósios acadêmicos sobre o fim do mundo, entendeu? Então o fim do mundo tá muito palpável. O fim do capitalismo não, né? Acabou, abafa, não vou mais falar disso que tá meio fora de moda. Mas assim, essa finitude do mundo tá muito presente para nós, né? Já esteve para outras civilizações o tempo inteiro também, né? O mundo acaba muitas vezes, enfim, a gente pode também fazer um congresso científico sobre o fim, a literatura e o fim do mundo, mas tá muito palpável, né? Então esse é um problema, e a imaginação histórica é algo que se treina, não é algo que nós vamos ter a imaginação histórica, vamos lá pensar como é que vai ser o futuro, não, a gente treina a fazer isso, né? E a gente tá num momento de retração muito grande porque a gente acha que vai tocar o mesmo filme que aconteceu no século XX. E esse é o problema da falta de imaginação histórica. Você fala, pega aquela frase do Marx lá e repete, né? Não, agora vai ser a farsa da farsa, a tragédia da tragédia. E não claro que a coisa é cíclica, claro que algumas coisas se mantiveram, mas ao mesmo tempo, né, tem algo que poderia ter algo diferente, né? A coisa não tá sempre escrita, né? E com relação a blogs especificamente, sei lá, eu amava aquela época, era horrível meu blog, assim, eu achava que era super interessante, depois eu fui lendo, depois eu falei, gente, era isso que eu achava que era legal, sabe? É meio constrangedor, assim, né? Mas eu acho que uma coisa gostosa era, por exemplo, eu lia muito o blog do Saramago, e você fazia um comentário pro Saramago e ele te respondia, que é alguma coisa igual tem o Pedro Bandeira, tem perfil no Instagram, eu também comento, e eventualmente a equipe do Pedro Bandeira pode me responder, ou às vezes o Pedro Bandeira mesmo, mas a gente sabia que quem administrava, o Paulo Coelho também, grande blogueiro, a gente sabia que quem administrava os blogs eram as próprias pessoas, né? E isso mudou muito a forma de algumas pessoas do mundo da arte interagirem. E tem um impacto muito grande na literatura daquela época, nossa, um impacto brutal. Porque até então, a literatura, a divulgação literária, ela se concentrava, pelo menos assim, no meu pequeno mundo, que era a cidade de São Paulo, no estado de São Paulo com o Caderno 2 e com a Folha de São Paulo com a Ilustrada. Então, se não saía no Caderno 2 ou se não saía no Ilustrada, a coisa não existia. E os blogs, eles vêm para demolir essa lógica, né? Então, e você começa a ler blogs de pessoas que estão em outros lugares, que escrevem sobre temas que você gosta. Então, a coisa, ela passa de ser ditada por uma mídia que era muito controlada. Por exemplo, a poesia nunca saía no jornal, gente. Era um negócio assim, nunca saía. Era tipo uma resenha de livro de poesia. E assim, tinha uma demanda muito grande. Então a gente conseguia encontrar
localizar poetas. Parece uma coisa besta, né, gente, hoje em dia, mas não era fácil encontrar as pessoas que gostavam de poesia, né? E a gente conseguia ia pra outra cidade, encontrar os colegas. Esse começo, que hoje em dia é super normal, né? Todo mundo se conhece por conta dos nichos das coisas. Aquela época era completamente impensável, né? E abre caminho para muitas militâncias específicas se encontrarem, né? Então, por exemplo, aí, enfim, eu sou a hétera aqui do incêndio, mas assim, enfim. Não, mas é verdade, mas o povo do Vale encontrou aí um canal, mesmo porque em blogs e fóruns a gente teve o anonimato. Isso era uma coisa muito importante. Gente, Adelaide é nova, tipo, que eu adoro ler até hoje. Achei no Blogspot. Poeta excelente. Não, Angélica Freitas também, que adoro, também lia blog. Então tem essa coisa, né? Mas fale, Thiago, fale. Mas tem essa questão, assim, eu lembro também que um grupo que se encontrou e se realizou muito nessa época foi o pessoal da Wicca, né? Que começaram a se unir como movimento, tal. Foi nessa época, né? Tipo assim, mais do 2000, né? Mas foram se fortalecendo. Mas quando a Nessa fala dessa questão de imaginar o futuro, eu até tinha colocado algumas coisas aqui na pauta, mas eu fiquei pensando, a questão do século 22, de não pensar no século 22, eu acho que tem muitas coisas matemáticas por trás também, porque é muito longe. Eu acho que pensar no século XXI, quando está faltando 20 anos para chegar no século XXI, e quando você ainda tem esse peso milenarista, você tem esse marco. Nos anos 2000, vamos ter carros voadores. Mas você pode pensar isso desde 1800, porque 2000 é um ponto focal. 2100 talvez só passe a ser considerado um ponto focal quando a gente estiver em 2070, sabe? Então, assim, psicologicamente falando, eu acho que é um marco temporal muito longo, né? Então, talvez pensar, tipo assim, nesses termos, a gente possa entender porque é tão difícil imaginar o século 22, porque não tem um ponto matemático ali, uma efeméride que vai buscar isso, né? Trazendo para o nosso presente de uma forma um pouco mais geral, eu acho que a gente ainda está muito focado em comentários do tipo no século passado, né? Especialmente a gente que viveu uma parte lá e uma parte cá, né? E isso pode ser um pouco da ressaca do milenarismo dos anos 90, né? A gente já comentou sobre isso. Quem chegou hoje no incêndio, né? Sobe o feed aí mais 3 episódios, né? Escuta 1980, 1990 que vocês vão conseguir acompanhar esse papo aí. Mas eu acho que tem essa ressaca grande dessa parte do milenarismo, só que o 11 de setembro ele foi uma ruptura muito grande, porque depois disso eu sinto, né, que teve um período de contração das relações internacionais, fortalecimento das fronteiras, os individualismos nacionais, né, e depois de uma onda dos anos 90 que foi toda de abertura, né? O Brasil mesmo, né, até os anos 80, nosso comércio exterior ele era praticamente fechado, né? Quem aqui tiver uma faixa de idade mais próxima da Nessa, minha, da Ana, deve lembrar do que era o Paraguai nos anos 90. Sim. Assim, tudo vinha do Paraguai, porque tudo que era importado tinha que vir do Paraguai. Assim, perfume, baralho, do tipo carta plástica de jogar. Absolutamente tudo. Né? E era uma coisa assim. E as pessoas iam, né? Porque eu estava em Belo Horizonte, já era longe, eu não sei aqui mais pra cima no norte como é que era naquela época. Mas assim, porque era muito fechado. Só que a gente teve toda essa onda aí de abertura. Os termos que eles usavam, né? Eles falavam muito em aldeia global, né? Porque estava surgindo a internet, o mundo todo unido. E aí a gente teve essa ruptura. E teve as questões ambientais também, porque quando a gente começa a falar de questões ambientais, que é um tema recorrente aqui no incêndio, talvez a gente até explore ele no futuro de forma um pouco mais aprofundada, não tem como a gente falar em individualidades, né? Desde quando a gente fala, por exemplo, do episódio de Chernobyl, né? Que a radiação foi ser sentida na Finlândia. Né? Quando a gente fala em aquecimento global, é a fumaça de fábricas na China que vai estar aquecendo o mundo inteiro, as fábricas no Brasil, são as queimadas do Brasil que vão estar aquecendo o mundo inteiro. Então, quando a gente fala de ambiente, não tem como a gente traçar uma fronteira, porque fronteiras são linhas imaginárias. Né? Então, o sistema é global. Né? Aí, enfim, mas não vou dar palestra da teoria de Gaia, não, gente. Isso aí, se for o caso, eu volto em outro vídeo. Tudo bem. Mas então, assim, mas essas questões trazem essa união. Aí, com 11 de setembro, veio um monte de conflito. Os países foram se voltando para problemas mais individuais, imediatos. E isso foi tão forte, gente, que o papo ambientalista ele só está fazendo um comeback agora. Né? No fim dos anos 10, começo dos anos 20.
né? Que aí a vizinha da Nessa, a Greta, começou a botar a boca no trombone, né? A gente tem grupos aí se organizando cada vez mais. E mesmo assim, é porque a gente tem um ambiente hoje de dar voz a mais pessoas. E os maiores prejudicados pelos desastres ambientais, eles estão começando a ter voz, eles estão começando a ter algum protagonismo. E isso vem também pela internet, pelas redes sociais. Porque um aquecimento global virtual, distante, impessoal, ele não afeta a nossa vida. Uhum. Que tá em cidade, eu vou falar que tá nas metrópoles, eu lembrei que Palmas tem 300 mil habitantes. Mas assim, a gente que tá, né, em centros urbanos, eu vou colocar dessa forma. Mas hoje as pessoas que estão fora desses centros também têm um poder vocal muito grande, né? E ligando um pouquinho com a ficção, né? Eu acho que a gente pode pensar em muitas obras de ficção científica que antigamente apresentavam um governo terrestre ou global, né? E como um contraponto, aquelas obras ou naves ou estações que ainda emulavam muito uma terra dividida, que parecia um mini congresso da ONU, que sempre tinha um americano e um russo, óbvio, um japonês, que depois trocaram pelo chinês, porque, né, tinha um sistema ali, um indiano, geralmente alguma pessoa da África, um nigeriano, alguma coisa assim. Da Europa, geralmente eles gostavam de pegar ou um inglês para brigar com o americano, ou um alemão para brigar com todo mundo. Né, porque tinha esses esquemas, né? E trabalhava muito com os estereótipos nacionais, era uma coisa bizarra, né? E depois foi passando para coisas mais globais. Então eu acho que quando a gente observa essas obras, é muito interessante a gente tentar buscar a época em que aquela obra foi feita. Porque a visão que o autor coloca ali da humanidade como uma só, ou da humanidade como ainda dividida, acaba sendo uma dica ali sobre o Zeitgeist. Aí eu repito, né, uma recomendação nossa, o pessoal deve achar que a gente só lê 3 livros e só vê 3 séries, né? Mas é porque coisa boa a gente tem que repetir e as pessoas não ouvem todos os episódios. Que é o The Expanse, né? Que o The Expanse, ele traz um governo terrestre global e você vê que eles tentam confundir um pouco as coisas ali, né? A pessoa tem um nome típico de uma determinada etnia ou de um determinado país, mas o biotipo é de outro, né? Então já começa a fazer um pouco esse jogo aí, né, para mostrar a humanidade como uma só. Mas eu acho que é isso. Tipo assim, a dificuldade de imaginar o futuro é tanta que eu falei mais do presente, né? Tá muito perto, né? Mas mas a questão do fim do mundo, o que eu acho assim, que o mundo ele sempre acaba de formas diferentes, né? Ele acaba um pouco todo dia, né? Mas só que hoje a gente está numa situação que ele pode acabar para todo mundo, talvez, pela primeira vez, ao mesmo tempo. Eu acho que o grande X da questão é esse. Porque quando era o mundo do outro que acabava, tava sussa. Mas quando o pessoal perceber que vai acabar para todo mundo de uma vez só, que dinheiro não compra oxigênio, né? Que é uma frase super antiga, mas a gente acaba lembrando, vai ficar mais complicado. Nossa, fiquei dark agora, pelo amor de Deus. Não tem como, né? Não, tá. Gótico. Emocore. A alma dos anos 2000 são os emos. Gente, eu acho que a gente tá chegando perto aí do Zeitgeist, finalmente. Nossa, eu falei muito errado. Zeitgeist. Tô inventando palavra aqui. Acho que temos um episódio, né? Eu queria que o Thiago lesse, então, de novo a citação pra gente pensar em quem foi que escreveu ela. Em meio a um mundo acelerado em que tudo se transforma, era confortável saber que a morte, como a neve sobre o cume do Kilimanjaro, estaria lá sempre intocável. Sem dúvida, toda essa serena segurança na eternidade da neve desses cumes africanos se desfez há pouco tempo, quando soubemos que dentro de 20 anos já não haverá nem rastro delas no Kilimanjaro. Trata-se de uma notícia do século XXI equiparável a outra do século XIX, parecida com aquela sobre a morte de Deus, que em seu momento difundiu Nietzsche. Pergunto-me o que teria dito Hemingway se pudesse se inteirar disso que agora sabemos. Quero dizer, que depois de Deus, será a morte que morrerá. Uau, hein? De quem é essa frase? Roberto Bolanho, autor chileno famoso pelo seu calhamaço de 1000 páginas, 2666. Teresa Cárdenas, escritora e ativista social afro-cubana. Henrique Vilamata, autor espanhol e um dos maiores fanboys de James Joyce. Ou Almudena Grandes, escritora espanhola, atual ensaísta do El País. E aí, gente, de quem é essa citação?
Uau! Eu vou chutar Bolanho, assim, no total chute, assim, porque eu gosto dele. Adoro o Detetive Selvagens. Acho muito engraçado esse livro. Eu vou chutar Almudena, só pra falar esse nome, que é um trava-língua maravilhoso. E, sei lá, ensaísta, né? Esse texto não é um texto de ficção, assim, não parece, né? Não parece, né? Eu acho que eu vou chutar. E aí? Então, ninguém acertou! É do Henrique Villamata. Pois é, gente, o cara tem matas no nome, fala de Henrique morte e a gente Villamata. ficou inventando o nome. Matando as Vilas. Tava na cara. Então, esse trecho é de um livro chamado Paris Não Tem Fim. E ele é um mapeamento. Eu gosto de chamar de livro-mapa, que foi escrito mais ou menos ali entre 2002 e 2003, em Paris, quando o Henrique estava lá, tentando refazer o que o grande ídolo dele, o Hemingway, fez quando escreveu Paris é uma Festa. Eu li esse livro em 2014, 2015, eu lembro que me marcou muito porque o Henrique Villamatas, ele faz uma grande reavaliação de todas as décadas anteriores, né? Porque ele, sei lá, acho que ele nasceu nos anos 40, e ele tenta repensar o que as pessoas estavam imaginando pro século XX, enquanto o século XX estava acontecendo, e o que de fato aconteceu, o que deu certo, o que não deu, o que ele sente. É uma prosa poética. Então é um livro, assim, que eu nunca sei dizer para as pessoas se ele é ficção ou não ficção. Né? Ele é mais não ficção do que ficção, mas é como se o Henrique Villamatas estivesse realmente colocando em prática aquilo que a gente chama da morte do autor, que a gente estava comentando antes do episódio, que ele mata ele mesmo como autor para dar voz a ele como escritor, como se ele, escritor, fosse realmente um personagem e não ele mesmo. E aí ele revisita lá todas as coisas que o Hemingway falou quando escreveu Paris é uma Festa. E eu acho que temos um episódio, acho que a gente pode ir pro fogaréu. Ana, você quer começar o fogaréu hoje? Gostaria de queimar o diálogo apressado, essa necessidade de todo mundo de se expressar. A gente pode ficar um pouco em silêncio às vezes. Tô falando isso fazendo um podcast, que é a coisa mais hipócrita, né? Mas acho que faz parte do zeitgeist dos anos atuais. Mas eu tenho saudades do momento em que eu podia simplesmente não ler o blog de uma pessoa que eu não gostava, né? E talvez sabe assim, e eu não precisava fazer um comentário enfim, um hate comentário, nem tinha essa palavra também tão consolidada, né? Esse vocabulário tão consolidado das tretas internéticas, né? E às vezes eu sinto saudades um pouco de um tempo mais devagar mesmo, né? Então, isso eu gostaria de queimar. Para aquecer, separei aqui um verso do Paulo Ferraz, de um livro que marcou a década, que é um livro de 2007, que se chama De Novo Nada. Ele é um poema gigante, né? E, enfim, ele é um poema único, o livro inteiro, né? E eu acho que é bem interessante. Então eu vou ler o comecinho, que é uma frase que... Aliás, eu vou ler um meio e depois eu leio o começo só, que é bem pertinho, né? Porque parte do poema é um diálogo com uma mulher do outdoor. Os outdoors acabaram, mas a mulher do outdoor tá aqui, eternizada no poema. Então eu vou ler um pedaço só. Vazia. Pobre da cidade e dessa mulher que, calada, se comunica comigo, mesmo que eu, por entre prédios, não a veja multiplicada. E o poema que abre o poema, que eu sempre uso de epígrafe para falar de distopia, utopia, que eu acho maravilhoso, preciso tatuar esse verso, só o impensável é impossível. Então eu acho que só, né, disso eu acho que dá. Tô fazendo aqui já meu jabá, tô fazendo aqui um batidão do Paulo Ferraz, né, que, enfim, um amigo muito querido, né, e acho que é importante mencionar. Só para mandar para fazer jabá, essas coisas, queria convidar você, ouvinte, para ler meu primeiro livro, Rasgada, publicado em 2005. Ele está disponível para download gratuito no meu site, anarush.com, e gosto bastante do livro, é velhinho assim, mas não tenho tanta vergonha de uns poemas, né? E é isso. E eu queria mandar abraço aí para meus colegas do passado aí, para esse início da poesia. Já falei bastante do Paulo, falar do Faber Estimunho, do Hugo Maciel, que o Hugo segue meu grande amigo, ele prepara muitos dos meus textos, excelente preparador e revisor, né? Também, para quem
conhece a obra do Donizete Galvão. O Donizete foi um poeta bem importante do período e ele faleceu de forma precoce, deixou a gente um pouco sem chão, assim, porque ele era uma pessoa que tinha esse hábito de reunir pessoas e de botar as pessoas para conversar, né? Então faz muita diferença ter essas pessoas agregadoras. E, enfim, se você nunca ouviu falar dele, eu gostaria de indicar. Ele tem uma obra grande, está sendo republicado. Então, são esses meus recados. Obrigada, Ana. Tiago, seu fogaréu. Deixa eu pegar meu fogaréu, deixa eu pegar meu fósforo. E eu vou queimar fanatismo e intolerância religiosos. Não preciso explicar muito o porquê, não, né? Para aquecer, o livro A Caverna de Saramago, né, que ele fala muito dessa relação de modernidade, produção em série, né, e individualismo, traz discussões bem interessantes sobre isso, ou qualquer outro livro dele. Né? Eu sei que o estilo pode parecer um pouco diferente pra gente, mas em poucas páginas você se acostuma, aprende o vocabulário do português europeu, né, e se diverte. E eu comentei também aqui, né, que eu lembrei depois, mas eu vou reforçar a indicação de Julie e Júlia. Né? Tem o filme e o livro. Né? Aqui a gente já comentou um pouco sobre Chick Lit ou Slice of Life. O livro é bem essa pegada, é muito engraçado, né? Essa obsessão que a Julie vai desenvolvendo pela Julia Child, né? E o filme também é bem bonitinho, bem gostosinho, bem engraçadinho, assim. É um abracinho audiovisual. De jabá, a entrevista que eu dei para o Thiago Lee sobre o Dia do Coringa, eu vou deixar o link aqui, né? O spin-off do Curta Ficção, a história atrás da história. Eu falei bastante do livro, da minha relação com ele, e fica a indicação aí também de um livro que foi muito importante para mim. E abraço, gente, cara, para todo mundo, né? Especialmente todas que estão sofrendo, se indignando e se solidarizando aí com a situação das mulheres afegãs, né? Eu tenho muitas amigas, né, muito mais amigas do que amigos, homens, e muitas delas, durante essa semana, ficaram muito abaladas com a situação das mulheres afegãs e também pela nossa impotência, né? Mas às vezes a gente pode tentar fazer alguma coisa por aqui mesmo, né? Do tipo, pode mobilizar. E uma nota mais solar, né? Como eu falei de Julie e Julia, um abraço bem apertado para quem ouve a gente cozinhando, né? Porque podcast a gente sabe que o povo ouve fazendo um monte de coisa. Então, se você estiver ouvindo a gente cozinhando, né? Curte aí, né? Espero que sua refeição seja prazerosa depois de ouvir as nossas vozes. O fogaréu tem tudo a ver, né? Cozinhando. Pois é. Então, gente, para mim, eu queria queimar a chateação de todo mundo que tá começando aí um pouco mais pra rua agora, se dando, né, ao luxo de fazer isso depois de tomar a segunda dose da vacina e de repente descobriu que as roupas não estão mais servindo. Então, queria queimar aquele sentimento que a gente sente quando, né, percebe isso. Estou vivendo isso agora, por isso que, né, veio aqui o assunto. E para aquecer, eu queria lembrar todo mundo aqui, todos esses nerds que escutam a gente, essas pessoas queridas que eu amo, mas que eu sei que são nerdzinhos, que se mexer faz bem, sabe? Não por questão estética, mas porque fazer exercício pode ser gostoso, sim. Eu sei que tem gente que não tem esse fetiche, mas eu acredito que todos nós temos um tipo de exercício que rola, sabe? Que dá aquele clique. E eu acho que falta a gente só experimentar o suficiente para encontrar ele. E o meu jabá, de novo, né, minha newsletter, que agora tem um fanzine chamado Loucura Funcional, né, está estreando agora, essa semana, vai ter estreado quando sair esse podcast, né, e a newsletter se chama Segredos em Órbita, e para você assinar a newsletter, você entra no vanessaguedes.substack.com. E o meu abraço vai para quem trabalha nos postos de vacinação do mundo inteiro e tem essa tarefa especial, que é levar a cura para as pessoas. Grande abraço aí para a galera que trabalha dando vacina. E esse foi Incêndio na Escrivaninha. E se você gostou desse podcast, a gente tem uma newsletter e um canal no Telegram. Assine a nossa newsletter em tinyletter.com/incêndio na escrivaninha. E o canal no Telegram é t.me/incêndio na escriva. No próximo episódio, dando continuidade ao arco sobre Zeitgeist, a gente vai falar sobre
2022. Não, 2010. Tô perdida já. Obrigada, gente, e até lá. Vamos dar tchau. Cruz, cruz, cruz. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Você ouviu Incêndio na Escrivaninha, com Ana Rusch, Tiago Ambrósio Lage e Vanessa Guedes. Locução de vinheta, Rodrigo Hipólito. Você ouviu um programa participante da rede Podcast é Delas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas. Editado por Dodô de Patinete. twitter.com/Dodô de Patinete.